68 anos se passaram desde a queda de Ryomen Sukuna, Yuto Kotsu e Maki Zenin estão mortos e chegou a hora de acompanharmos a jornada de seus netos contra uma invasão alienígena na Terra. E desde que a nova sequência de Jujutsu Kaisen foi anunciada, todo mundo só quer saber de uma única coisa: o que aconteceu com Yuji Itadori e onde se encontra o novo portador dos seis olhos. Sabemos que Itadori se tornou uma lenda pelos seus feitos no passado, mas até o momento o mangá não deixou claro o destino do nosso menino. Então, até que se prove o contrário, Itadori continua vivo. Já o caso do novo portador dos seis olhos é um pouco mais complicado, mas existe uma possibilidade muito alta dele aparecer na história também. E nesse vídeo eu vou explicar em detalhes como isso pode ser possível. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, não antes de você dedar o botão do like e o botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e ainda ajudar o canal a alcançar a marca dos 900 mil seguidores ainda essa semana. É isso mesmo, galera, faltam menos de 1000 seguidores e pode ser que você se torne o inscrito de número 900 mil. Vamos lá! Jujutsu Kaisen Módulo deixou claro já no seu primeiro capítulo que Yuto Kotsu e Maki Zenin estão mortos. Yuta tendo sido o primeiro a falecer, provavelmente depois de não aguentar décadas de sentada da Maki. Os dois então tiveram que morrer por um motivo simples. A proposta dessa sequência é a gente acompanhar a jornada dos seus dois netos, Tsurugi e Yuka. Tsurugi sempre teve uma proximidade muito maior com a sua avó e por isso ele almeja ser como a Maki. Por outro lado, Yuka sempre foi mais próxima do seu avô e por isso ela deseja ser como Yuta. Não é à toa que Tsurugi se parece fisicamente com a Maki, enquanto a Yuka se parece fisicamente com o Yuta, principalmente o formato dos olhos de cada um deles. Tsurugi tendo os olhos puxados da Maki e a Yuka tendo os olhos mais arredondados do Yuta. Inclusive, é bem provável que o nome Yuka seja uma junção dos nomes Yuta e Rika. Ambos então desejam honrar o legado de seus avós e agora eles se veem diante de uma oportunidade de mostrar isso, tendo que lidar com uma ameaça de grau especial, uma invasão alienígena. Mas o que aconteceu com o Itadori? No primeiro capítulo, Yuji Itadori, Satoru Gojo e outros feiticeiros como Megumi, Nobara e até mesmo Yuta e Maki foram lembrados pelos seus esforços por terem derrotado Ryomen Sukuna. Claro que vendo uma imagem como essa, talvez a gente possa imaginar que todos os feiticeiros daquela época tenham morrido. Afinal, Itadori, Megumi e Nobara aparecem ao lado de Gojo, Maki e Yuta, que já morreram a essa altura da história. A própria imagem realmente passa uma impressão de que todos eles partiram para o pós-vida. Mas ao mesmo tempo, a imagem pode ser só um alarme falso e nada garante com 100% de certeza que todos os feiticeiros que aparecem nessa imagem já tenham morrido também. E aqui vale destacar que a frase que acompanha essa página enaltece especificamente o Itadori e o Gojo, dizendo que não existem feiticeiros tão extraordinários quanto esses dois atualmente no Japão. Ambos Satoru Gojo e Itadori Yuji foram colocados no patamar de notoriedade como nenhum outro feiticeiro. E detalhe, nem o Tsurugi, sendo neto de Yuta e Maki Zenin e ainda por cima sendo alguém que venera a sua avó, ousou discordar da frase que diz que Satoru Gojo e Yuji Itadori são os dois feiticeiros mais memoráveis até hoje. Sabemos da clara importância absurda do Gojo para a derrota do Sukuna e sabemos que Itadori foi aquele que finalizou o Sukuna. Talvez por isso o nosso menino tenha sido colocado no mesmo patamar de importância do Gojo, mas também pode ser que depois da derrota do Sukuna, o Itadori tenha continuado a evoluir em nível de força e continuado a contribuir para a sociedade Jujutsu. E isso pode continuar acontecendo até os dias de hoje. E considerando que Itadori não foi declarado oficialmente morto no mangá, é certo que o autor fez isso pelo seguinte motivo: ter o Itadori como uma carta na manga para que ele possa ser usado no momento que o autor quiser. Convenhamos que já foi uma canalice tremenda esse novo mangá decidir trabalhar o Yuta e a linhagem dele e nada do Itadori. Reparem, enquanto o Yuta terminou o Jujutsu Kaisen como o novo líder do clã Gojo, casado com a Maki Zenin, tendo morrido inclusive depois de uma sentada fatal dela, virou top 1 em nível de força do verso, enquanto o Itadori terminou no máximo vivo, e pelo menos sorrindo e feliz.
deles, né? O que já é muito pro nosso menino Itadori. Então, se o Itadori se tornou de fato essa lenda que o mangá quis enaltecer, é possível que ele ainda apareça na linha do tempo atual da história, justamente para mostrar por que o seu nome se tornou uma lenda, não só por ter derrotado o Sukuna. Essa seria uma forma, inclusive, do autor conseguir equilibrar um pouco as coisas entre os dois protagonistas da série. Enquanto o autor introduz a linhagem do Yuta nesse novo mangá, mas deixa o próprio Yuta morto e fora da história, ele pode acabar trazendo o próprio Itadori de volta para a história também. Dessa forma, o protagonista original da série, o Yuta, teria um destaque através dos seus descendentes, enquanto o protagonista oficial da série teria a chance de aparecer novamente e mostrar por que o seu nome se tornou uma lenda. E claro, outro argumento a favor do Itadori aparecer na história é pelo mais puro simples fanservice. Todo mundo gosta de ver a versão adulta ou mais velha dos personagens que a gente acompanhou por tanto tempo, e ver o Itadori com seus 83 anos de idade, inclusive com um visual muito parecido com o do seu avô, seria muito foda. Essa seria até uma forma do Itadori honrar o legado do avô dele, se tornando até fisicamente parecido com ele, assim como os netos do Yuta e da Maki estão fazendo agora, sendo fisicamente parecidos e honrando o legado deles. E se for para eu dar o exemplo de uma obra que conseguiu explorar esse fanservice, é a animação de Avatar: A Lenda de Korra. Nessa série, tivemos a oportunidade de ver o Zuko, já muito velho, aparecendo numa cena muito foda, montado no seu dragão e chegando para dar suporte contra a Lotus Vermelha. Infelizmente, como ele já era muito velho, não conseguiu fazer quase nada para ajudar. Por outro lado, tivemos a Toph aparecendo na Lenda de Korra e tendo um destaque muito relevante ao treinar a própria Korra, ajudar ela a superar os traumas do passado e dar suporte durante as batalhas. A Katara também chegou a aparecer bem velhinha também, mas numa aparição muito discreta, só para dar suporte com a sua técnica de cura. Então, o que eu quero dizer é que o fanservice nessas horas é sempre muito bem-vindo e todo mundo gostaria de ver não só o Itadori, mas o Megumi e a Nobara mais velhos. E também que existem formas de fazer isso sem tirar necessariamente o foco nos protagonistas dessa nova série, que continuam sendo os netos do Yuta. E convenhamos que quando se trata de fanservice, o Gege já trouxe alguns personagens de volta, como a Nobara e até mesmo o Gojo, mesmo que possuído pelo Yuta. Fora outros zilhões de personagens que ele trouxe de volta na batalha final contra o Sukuna. Então existe uma chance muito grande do autor ter deixado o destino do trio original de protagonistas em aberto para que ele pudesse trazer pelo menos algum deles de volta nessa nova série, e de preferência que seja o Itadori. E talvez uma forma de fazer o Itadori não roubar completamente os holofotes, caso ele venha realmente aparecer, seja um possível nerf causado pela idade. Apesar de que o autor de Jujutsu é muito bom em tirar os holofotes do Itadori e humilhar ele de todas as formas possíveis, então eu tenho absoluta certeza de que o autor não teria qualquer dificuldade de fazer isso. Na verdade, não sabemos exatamente o quanto a idade afeta os feiticeiros Jujutsu. O Naobito, antigo líder do clã Zenin, por exemplo, tinha mais de 70 anos de idade, continuava sendo líder e provavelmente era o membro mais forte do clã. Além dele, tivemos pouquíssimos exemplos de personagens mais velhos em Jujutsu e quase nenhuma menção sobre isso. Obviamente, quanto mais velho o feiticeiro é, mais experiente ele se torna, mas talvez exista um nerf natural para feiticeiros com uma idade muito mais avançada. E talvez essa seja uma forma do Itadori não roubar completamente os holofotes dos feiticeiros dessa nova geração. Ou bastaria o autor dizer que o Itadori está aposentado e prefere deixar o papel de resolver problemas para a nova geração. O importante é que ele apareça na história. Já quanto ao novo portador dos 6 olhos, esse é um caso mais complicado. A gente vai precisar retomar alguns conceitos, então acompanhe com calma essa parte do vídeo. Vamos lá! Sabemos que os 6 olhos, o Mestre Tengen e o receptáculo de plasma estelar eram conectados pelo destino a fim de garantir a estabilidade do mundo. Não sabemos muito sobre a origem dessa conexão, mas a gente pode supor que isso surgiu por causa de algum voto feito pelos feiticeiros do passado. O resultado disso é que um não pode existir sem o outro e por isso eles sempre estavam presentes ao longo da história. Explicando melhor, o Mestre Tengen era uma feiticeira humana com a técnica da imortalidade. Essa técnica impedia que ela morresse, mas não impedia que o seu corpo continuasse evoluindo sem parar.
Por esse motivo, a cada 500 anos, ela precisava se fundir com um novo corpo humano para continuar tendo um corpo humano e evitar que o seu corpo original transcendesse a uma existência maior, mais perigosa e que pudesse sair do controle. Os candidatos a essa fusão, portanto, eram chamados de receptáculos de plasma estelar, mulheres jovens que eram escolhidas por algum motivo que nunca foi exatamente explicado pra gente. Mas como Tengen era originalmente uma mulher, inclusive uma moça muito bonita, ela sempre buscava corpos de outras mulheres. Isso inclui a Riko Amanai, a garota do flashback do Gojo, e a Yuki Tsukumo, que também chegou a ser uma candidata a essa fusão, mas acabou sendo descartada. Beleza, mas onde se encaixa o usuário dos Seis Olhos nessa história toda? O papel dos Seis Olhos era proteger e garantir que essa fusão acontecesse, como Gojo tentou fazer quando mais jovem e infelizmente acabou falhando. Então, por causa do destino ou de algum voto feito no passado, o usuário dos Seis Olhos é alguém que sempre existiu. Sempre que um deles morre, o próximo logo aparece. Mesmo quando Kenjaku tentou eliminar o usuário dos Seis Olhos ainda quando era um bebê, o novo usuário surgiu logo em seguida. Porém, como sabemos, essa corrente do destino foi quebrada por um homem chamado Toji Fushiguro. Pelo fato do Toji não possuir energia amaldiçoada, ele foi capaz de quebrar essa corrente do destino que havia sido selada justamente através da energia amaldiçoada. É uma ideia meio abstrata, mas faz algum sentido. É como se ele não estivesse conectado a essas regras de energia amaldiçoada e por isso ele pudesse quebrá-las vindo de fora. Enfim. E agora vem o ponto mais importante. Como essa corrente do destino foi quebrada, não sabemos como isso tudo vai se comportar daqui pra frente. Se antes um usuário dos Seis Olhos sempre existia no mundo, agora pode ser que um novo usuário só apareça a cada tantos anos. Ou pior, que ele nunca mais apareça. Mas se o segundo caso fosse verdade, talvez o mangá já tivesse deixado isso claro logo no primeiro capítulo, ao invés de, alimentar a nossa esperança. Então o primeiro caso continua sendo o mais provável. Ao invés de sempre existir um usuário dos Seis Olhos, ele só aparece de tempos em tempos. E considerando que já se passaram 68 anos, pode ser que ele esteja vivo nesse exato momento. Outro ponto que sustenta essa hipótese é a existência do clã Gojo. Nessa sequência de Jujutsu Kaisen, o clã Gojo chegou a ser mencionado e, pelo visto, é um clã que continua exercendo influência nas decisões políticas do mundo. Por exemplo, ordenando que o anel que pertencia ao Yuta e que continha os poderes da Rika fosse passado para o neto dele, Tsurugi. Isso contrariou a vontade do próprio Yuta, que tinha passado o anel para sua neta, Yuka. Isso significa que, apesar do Yuta ter se tornado um líder honorário do clã Gojo no final da série original, a vontade dele foi completamente ignorada após a sua morte. E como bem sabemos, a influência do clã Gojo só existe por causa da existência do Portador dos Seis Olhos. Sem esse pilar de força, o clã Gojo não conseguiria ser um dos 3 maiores clãs de Jujutsu. Ou seja, se o clã continua exercendo essa influência política até hoje, isso praticamente crava que os Seis Olhos não foram extintos. Isso significa que esse poder continua existindo e que alguém herdou esse poder atualmente. A única diferença é que os Seis Olhos não são herdados com a mesma frequência de antes, mas continuam existindo nesse mundo. Outro detalhe que vale ser lembrado também é que a técnica do ilimitado não é restrita ao Portador dos Seis Olhos. Vários membros do clã Gojo também possuem a técnica do ilimitado. Da mesma forma que dentro do clã Zenin havia membros que possuíam a exata mesma técnica amaldiçoada, como Naobito e seu filho Naoya Zenin, o ilimitado pode ser herdado por diferentes membros do clã Gojo. Isso não significa que todos os membros do clã possuem essa técnica, mas sim que alguns deles possuem. O problema é que essa é uma técnica que só pode ser usada de forma eficaz em conjunto com os Seis Olhos, e Satoru Gojo foi descrito como o primeiro em 400 anos que herdou o ilimitado e os Seis Olhos simultaneamente. Por isso, mesmo o clã Gojo possuindo membros com a técnica do ilimitado, eles não eram úteis em combate ou relevantes politicamente sem a existência do próprio Satoru Gojo. Porém, pode ser que o novo usuário dos Seis Olhos venha como uma proposta diferente do Gojo. Esse novo portador dos Seis Olhos pode ter nascido sem a técnica do ilimitado. Além de vir com uma proposta diferente do Gojo, essa seria uma forma também de evitar que esse novo usuário acabe roubando os holofotes dos novos protagonistas. Mas
será que esse novo usuário não seria Bucha, só com 6 olhos sem o ilimitado? Galera, Buchas são os membros do clã Gojo que possuem apenas a técnica do ilimitado sem os 6 olhos e não o contrário. Vale lembrar que um antigo usuário dos 6 olhos chegou a derrotar o Kenjaku 2 vezes no passado. Na verdade, a gente não sabe se esse cara também tinha o ilimitado ou não. Se aconteceu 400 anos atrás, pode ser que tenha sido o antigo usuário dos 6 olhos e do ilimitado antes do Gojo, mas é mais provável que o Kenjaku tenha tentado enfrentar um antigo usuário dos 6 olhos que não tivesse o ilimitado para ter mais chances de vitória. E ainda assim, ele acabou perdendo. Mas de novo, essa é uma informação em aberto. De qualquer forma, não existe a possibilidade do portador dos 6 olhos ser fraco sem o ilimitado, afinal a influência do clã sempre se sustentou nesse indivíduo. Lembrando, um portador dos 6 olhos e do ilimitado simultaneamente era algo extremamente raro. O último antes do Gojo existiu 400 anos atrás, ou seja, a maioria dos líderes do clã dependiam apenas dos 6 olhos. Então os 6 olhos continuam sendo uma apelação mesmo sem o ilimitado. E mais, nada impede que um novo usuário dos 6 olhos tenha nascido com uma outra técnica amaldiçoada que seja diferente do ilimitado. De novo, nem todos os membros do clã nascem com o ilimitado, eles podem nascer com outras técnicas inatas também. E existe ainda uma teoria que diz que todos os membros do clã Gojo possuem técnicas relacionadas à manipulação do espaço. Se isso for verdade, talvez isso venha muito a calhar num momento como esse em que o Japão está sofrendo uma invasão alienígena vinda do espaço. Se você ficou até o final e curtiu o vídeo, não esquece novamente de deixar o seu like, conferir a subscrição no canal com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos e caso você tenha perdido as análises dos primeiros capítulos de Jujutsu Kaisen Módulo, é só clicar nos vídeos que vão aparecer na tela agora para você. Até a próxima, tchau!